O meu nome é Denilson, eu sou o administrador desse canal e você é o meu convidado. E eu gostaria que você, junto comigo, viesse numa reflexão, numa análise. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas como sempre eu falo, eu vou colocar uma pulga atrás da sua orelha. Você já parou para pensar quem inventou esse nosso calendário? Você já pensou em quem inventou esse nosso calendário? O nosso calendário já teve muitos inventores, né? Muitos criaram esse nosso calendário. Hoje eu venho trazendo para você quem é o Papa Gregório e por que hoje você diz que está numa segunda-feira e você está no ano de 2023. Você vai entender, basicamente, né, sobre o calendário e por que os judeus estão no ano de 5.783 e por que há uma diferença entre o calendário judaico, o calendário lunar, o calendário de Enoque, o calendário juliano e o calendário gregoriano, de Gregório, Padre Gregório. Hoje eu vou falar sobre Padre Gregório porque é o que está vigorando para a gente, que é o calendário gregoriano. Você sabia disso? Não sabia? Então, vem comigo, eu vou aos pouquinhos mostrar, um pouquinho só, tá? O restante vocês vão pesquisar. E vamos falar de relato bíblico também, tá, gente? A gente tem que falar sobre relato bíblico. Vamos lá. Hoje, vamos colocar aqui para você em evidência, hoje, 2023, há 435 anos, o calendário gregoriano mudou a forma de contagem do tempo. Olha aí, ó, há 435 anos. Gregório era um papa, tá, pessoal? Um papa Gregório. Aliás, não existiu só um só Gregório, não, tá? É bom que você entenda. Teve mais papas chamado Gregório. Mas esse Papa Gregório, ele mudou. Esse foi o que fez mudanças significativas nos concílios de Roma e que nos afetou hoje em 2023, ok? Então vamos ver aqui a nossa pesquisa, né, que nós fizemos aqui no Google. Nossa pesquisa que nós fizemos no Google, vou te mostrar. No dia de 24 de fevereiro de 1582, Papa Gregório III decretou uma mudança na contagem do tempo. A alteração foi determinada por meio de uma bula papal chamada Intergravíssima. O documento criou o calendário gregoriano para ajustar o ano civil ao ano solar. Porque se vocês não sabem, Roma adora o sol. Roma, por isso tem um sóciles, né, que é os dias de sóciles. Roma sempre adotou através dos seus imperadores a adoração a planetas e ao sol. Então, que isso fique bem claro para você que essa mesma Roma é a mesma criadora da Igreja Católica, tá, gente? A Igreja Católica Apostólica Romana foi criada pelos imperadores romanos, né? Todo o Império Romano tinha lá o César, né? Aquele que dominava, e eles tinham as suas divindades que eles adoravam. Então, só para você se situar e você entender que você, no sapatinho de cristal, veladamente, você está adorando o mesmo Deus que os romanos adoravam. Eu vou chegar até aos cultos evangélicos, aos domingos, né? Porque domingo, inclusive na igreja evangélica, diz que domingo é o dia do Senhor, né? Domingo é o dia do Senhor. Mas o domingo, na verdade, como eles não podem mudar o sábado, o Shabat, eles colocaram domingo, que é o dia do Deus Sóciles, ou adoração ao sol. É velado, não, aliás, é claramente, né? Se você prestar bastante atenção, todas as figuras da Igreja Católica, os santos, eles têm uma áurea dourada na cabeça deles. Aquilo ali é um símbolo para adoração ao sol. Vamos continuar aqui. Tem muita coisa para falar aqui. Então, o documento criou o calendário gregoriano para ajustar o ano civil ao ano solar, período em que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. Isso é história, tá, pessoal? A Terra não roda no Sol, não. O Sol levanta e se põe, segundo a Escritura.
A reforma substituiu o calendário juliano. Então, a reforma, nosso calendário, esse calendário gregoriano, esse calendário que nós estamos vendo hoje aqui, ele serviu para... Ele mudou o calendário juliano. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o calendário juliano para você entender um pouquinho sobre esses lances de calendário e você estar atento. Porque por que está se falando tanto no fim dos tempos? Né? Fim dos tempos. Já viu o que a palavra diz? Fim dos tempos. Então, o tempo vai acabar. O Edenilson, o tempo vai acabar? O tempo vai, não é fim do mundo, é fim dos tempos. Fim dos tempos. Você pode ver, você pode perceber agora, você vai perceber que os dias estão abreviados. Parece que está passando mais rápido o dia, ou seja, o tempo está se encurtando. O tempo está acelerando para que haja uma fusão. Não haverá mais tempo. Ok, gente? Depois a gente fala sobre isso. Então a reforma substituiu o calendário juliano, que estava defasado em quase uma semana, e a mudança estabeleceu uma duração mais exata para o calendário como a base de cálculo para as festas móveis. Ok? Vamos continuar aqui? De cálculo móveis para festa, ele mudou para as festas de cálculos móveis para as festas cristãs e com a Páscoa. O calendário gregoriano começou a valer em outubro daquele mesmo ano, para que o ajuste fosse feito. 10 dias do mês deixaram de existir e o dia 4 pulou direto para o dia 15. Então, 10 dias, quando houve a mudança do calendário do juliano para o calendário gregoriano, 10 dias deixaram de existir. Então já tem um grande erro aí, né? Nessa contagem que as pessoas estão vendo. Por isso que as pessoas têm que ficar atentas, né? Porque tem um profeta aí dizendo, né? Um que se diz profeta que o Messias voltará e está dando data para ele voltar. E ninguém tem que dar data para nada. Ninguém sabe direitinho o dia exato por causa dessas mudanças aí, ó. Juliano, calendário lunar, calendário de enoquiano, todos esses calendários foram mexidos. E um pior é esse agora que nós estamos vivendo, o calendário do Papa Gregório. Só para você ter uma noção, ok? Só para você... Não estou indo fundo não, tá, pessoal? Vamos lá, mais alguns detalhes aqui, ó. Qual o motivo desse calendário gregoriano ter esse nome? Quanto à etimologia da palavra, e eu gosto muito da etimologia, a palavra do calendário vem do latim, calendariums, que significa livro das calendas. Esse livro era o livro usado para contar os dias das festividades religiosas. Então esse dia, calendário, é dia de festa, o quê? Religiosas. Foi criado para criar dias de festas religiosas que a igreja impetrou sobre o mundo. E esse era o calendário usado para contar os dias de festividade religiosa, marcada no início de cada mês lunar. Então, veja bem, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os índios Tamoio, os índios que moram aqui, né, Tupi-Guarani e tantos outros mais, né, índios, eles contavam a fase da lua. Né? Os índios, você sabe que são os descendentes hebreus, é a casa perdida de Israel. Então eles contavam as luas, né? Lua cheia, lua nova, lua minguante. Eles até acabaram com isso nos calendários. E a gente tem uma base seguinte, que são 9 luas cheias, ou 9 luas novas, se eu não me engano, para a mulher parir, para a mulher ter um filho. Então essa ideia aí é tirada dos índios, pessoal. Tem muita coisa que a gente utiliza, mas eles acabaram. Como a Igreja Católica entrou aqui e matou todos os índios, né, aqueles que não aceitavam a Deus, né, ou a Deus, eles instituíram esse calendário. Esse calendário é igual ao calendário dos judeus? Não. Existe um outro calendário que eu vou mostrar para os senhores nesse vídeo ainda, que é o calendário judaico. E por que eu estou mostrando isso? Para que vocês não fiquem totalmente dormindo, para que vocês acordem. Numa linguagem clara. E o que isso tem a ver conosco? Claro que tem. Por exemplo, hoje, segunda-feira. Você sabe por que esse nome tem o nome de segunda-feira? Você sabe por que dizer a palavra feira para esse significado? Então você tem que pesquisar. Sábado, domingo, mês, Janu, mês de janeiro, Janu. Janu era um deus, uma divindade adorada pelos romanos. Os romanos sempre adorou as divindades. Tem até adoração a um César,
né, a um imperador de Roma chamado Júlio. Júlio é um calendário feito, né, um mês feito em adoração a Júlio César, um dos imperadores romanos. Então tudo isso é uma homenagem e existe um sincretismo religioso atrás dessas datas e através desses dias, meses e estações, paz, meus senhores. Vamos lá. Então ele é usado para contar os dias das festividades religiosas marcada no início de cada mês lunar da Roma Antiga, antes da introdução do calendário juliano. Então, antes da introdução, esses calendários, porque você vê que o latim é a única língua antiga no mundo que parece que ela foi extinta, mas não foi não. O latim é falado dentro de Roma, assim como o hebraico é falado pelos índios, né? O verdadeiro hebraico que as pessoas não conhecem é falado pelos índios, tá? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa estudo aqui. O que mudou com o calendário gregoriano? Ó, o ano bissexto é aquele ano que você sabe que é o mês de fevereiro, ele tem um dia a mais, né? A cada, se eu não me engano, 2 ou 3 anos, ele tem 2 anos, se eu não me engano, ele tem um dia a mais. Então, ou seja, esse acréscimo de um dia a mais no calendário de tempos em tempo foi criado justamente com o calendário juliano. Já se tinha percebido, portanto, que o ano não tinha exatamente 365 dias, mas um pouquinho a mais, se colocado esses dias a mais de vez em quando. Portanto, o ajuste ficava feito. Então, o calendário juliano, ele não contava o ano bissexto, ou seja, aquele ano em que em mês de fevereiro, tem um dia a mais. E esse dia não era contado no calendário juliano. E aí ele foi colocado no calendário gregoriano, ok? Então foi feita essa justificativa para poder mudar o calendário. Vamos continuando aqui, mais informações para você. Qual é o erro do calendário gregoriano? Os dias 5 a 14 de outubro de 1582 nunca existiram. Então esses dias aí eles pularam. É como se eles fossem criar e esquecer esses dias. Pelo menos no papel, isso aconteceu por causa de uma medida adotada pelo Papa Gregório VIII, tá vendo aí, o 13º, perdão, Gregório 13º, para reorganizar o calendário juliano, que era utilizado no mundo católico, que hoje fazem 434 anos de idade, como calendário gregoriano. Então o calendário juliano mudou para o calendário juliano. Mais informações aí para vocês. Qual a diferença do calendário juliano e gregoriano? A diferença desses dois calendários está na duração considerada do ano, 365,25 dias. No juliano, seria 365 dias e 2425 dias. No gregoriano, e nas regras para a recuperação do dia perdido, acumulado durante os anos devido à fração de dias na duração do ano considerada. Então você sabe que houve essa diferença por causa do ano bissexto, que o calendário juliano não cumpria. Já o calendário gregoriano esqueceu alguns dias, fez a reformulação do calendário e colocou segundo a ideia de Papa Gregório. Então, Denilson, nós estamos em que ano de verdade? Você está no ano de 2023? Não. Nós não estamos... Alô? Agora você vai pirar o cabeção, hein? Olha aí, ó. Nós não estamos no ano de 2023. Lembra que eu falei para você que essa Matrix tudo é uma mentira? A mentira, ela precisa da verdade, gente. A mentira, ela precisa da verdade. Eles queriam reformular a ideia deles. Tu vê que tudo passa pela igreja romana. Então tu vê dia da semana, mês, hora, minuto, segundo, tudo tá ligado a Roma. Tudo tá ligado a Roma. Igreja, religião, tudo ligado a Roma. Senhores, acham que é perseguição da minha parte? Não é. Eu estou contando para vocês a história que a escola não vai te contar. Porque toda essa nossa vida acadêmica veio do catolicismo romano. Tudo que nós aprendemos veio do catolicismo romano. Foram os padres que passaram, porque eles catequizaram a terra. É isso que eu quero que você entenda. Eles catequizaram a terra. Então eles colocaram ao seu bel prazer a sua literatura. E essa literatura perdura até hoje. Tanto é que você cumpre, né? Essa literatura, olha aí, o padre Gregório aí, ó. O Papa Gregório. Vamos falar mais sobre ele. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho.
Porque isso aqui tudo eu busco no Google, tá, pessoal? Tudo no Google. Papa Gregório, conhecido como São Gregório, ainda foi chamado como santo ele. Gregório Magno, ou Gregório o Grande, Papa entre 3 de setembro de 590 e sua morte em 12 de março de 604, é conhecido principalmente por suas obras mais numerosas que os dos seus antecessores, ou predecessores, né? Predecessores acho que é para frente, né? É isso aí mesmo. Então esse cara, ele mexeu com toda a estrutura, né? Ele foi muito... esse Papa, ele mexeu em muita coisa que nós vivemos por causa dele, hein? Olha que coisa sinistra, né, pessoal? Olha aí, ó. O que significa Papa Gregório? Gregório é geralmente citado como fundador do papado medieval. E por isso, muitos atribuem a ele o começo da espiritualidade medieval. Ele é o único Papa no século V e século XI cuja correspondência sobreviveu em quantidade suficiente para que se forme um corpus de seus pensamentos. Então esse cara tem história, hein? Papa Gregório tem história, hein? Vamos lá. Quantos Papas Gregórios existiram? 064, Papa Gregório, de 590 a 604, ok? Papa Gregório II, 715 a 731. E Papa Gregório III, 731 a 745, segundo o calendário gregoriano, que ele mesmo criou, tá, pessoal? Essa é a foto do Papa Gregório, tá, gente? Esse é o calendário lunar, é o calendário juliano, né? Que se aproxima desse calendário aqui lunar. O calendário lunar, ele é usado pelos índios, tá? Pelos indígenas. Eles contam as fases da lua, por isso que ele se chama lunar. E o calendário enoquiano também obedece ao calendário lunar. Olha aí, Júlio César, o imperador, e Gregório 13º. Esse foi o cara que mudou aí o nosso calendário. 1582, lembra que eu falei com vocês lá que ele comeu 5 dias do calendário? Então ele deixou de... Ele falou, não, a partir de agora, esses dias aí, a gente não conta mais. Vamos fazer uma nova lei aqui e daqui para frente vai ser isso. Com o descobrimento do Brasil, gente, muita coisa foi introduzida pela ideia desses padres. Então, assim, o mundo já seguia um curso. Os padres vieram para cá e criaram uma nova regra para a gente aqui. É bom que você saiba disso. E cada mês do ano, aí que entra a parte que a gente sempre bate. Esse Papa, ele colocou os meses do ano, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Cada um desses meses para adoração dos imperadores romanos. Eles adoravam a um deus, a um planeta. E o planeta de janeiro era o Janus, era o deus Janus. Então janeiro, ele é em homenagem, o nome janeiro, ele é em homenagem ao deus Janus. Deus Janus. A mesma coisa do primeiro dia, primeira-feira. Eles trocaram. O padre Gregório trocou a primeira-feira. Você não consegue imaginar, tem segunda-feira, tem terça-feira, tem quarta-feira, tem quinta-feira, tem sexta-feira, aí vem o sábado. Cadê a primeira-feira? Cadê a primeira-feira? A primeira-feira seria o que eles chamam de domingos. O domingo é uma adoração a um Deus, porque você tem que... Isso tem que entrar na sua mente de maneira velada. Eles não podem falar para vocês que eles adoram aos deuses planeta. O deus Janeiros, tem Marte, que é março, né? Segundo o mês de março. Na verdade, o calendário dos judeus, que eu vou falar dele um pouquinho agora antes de terminar esse vídeo, ele começa basicamente no mês de março. Ele não começa no mês de janeiro. Então vamos aí, tá vendo aí? Olha os deuses aí, até uma adoração a um César em julho, né? Adoração a um César. E todos os outros meses é adoração a um deus. Todos eles é adoração a um planeta e a um deus. Os senhores podem ter certeza disso, tá? Isso não há nenhum causeiro em cima, não. Aqui, ó. Nas primeiras versões, continha apenas 10 meses e prestava homenagem ao que era importante ao início da sociedade romana. Então, esses meses que nós vemos é em homenagem à sociedade romana, tá? No ano 304, o ano de 304 dias do calendário iniciava em março. Os senhores viram que eu falei que o ano começava em março? Martius, que era Marte, né, na verdade, em homenagem ao deus romano Marte. Olha aí, ó, deus romano Marte. E terminava em dezembro. Então, um ano começava em Marte
em março e terminava em dezembro. Março, esse nome é Março, porque era a adoração de Marte. Gente, tudo é um paganismo. E Marte não é um planeta, é uma estrela errante, o qual nós iremos saber posteriormente sobre o que eles chamam de estrela, tá, pessoal? Que são anjos, tá? Anjo caído. Ok? É muito forte isso e a gente tem que saber dessas paradas aí, ó. Aqui vem uma passagem bíblica no livro de Matitiarro, Mateus, no capítulo 24, versículo 34, e com a certeza, aí o Messias diz, com certeza eu vos afirmo, que não passará essa geração em que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E por que eu botei essa passagem em específico? A gente sabe, e de uma forma velada, que 6.000 o mundo vai acabar. Né? Todo mundo fala que em 6.000 o mundo vai acabar. Peraí, mas tem isso na Bíblia? Não. Isso não está escrito na Bíblia. 6.000 o mundo vai acabar? Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Por que eles têm essa dedução? Porque o pai, Yahweh, ele fez o mundo em quantos dias? 6, não foi? E no 7º ele descansou. Então, fazendo uma comparação, nós estamos, porque um dia para o Criador é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Fazendo essa comparação, quando chegar no ano 6.000, que ninguém sabe o dia que vai chegar o ano 6.000, não adianta nem o calendário gregoriano, nem o juliano, nem o calendário dos judeus, ninguém sabe quando vai completar 6.000 anos. Há uma profecia da volta do Messias, aquele que morreu, ressuscitou e falou, eu vou, mas eu voltarei. Há uma ideia de que em 6.000 anos ele voltaria. Ele falou os princípios das dores. Princípio das dores. Ele não falou que eram as dores, ele falou haverá muitos terremotos, muitas fomes, muitas pragas, tudo isso está acontecendo. Então, estamos vivendo o dia de Apocalipse? Estamos. Estamos prestes à volta do Messias? Estamos. Mas esse calendário, definitivamente, que você está vivendo em 2023, não é os dias exatos como o da criação do mundo. Tá assustado com o que eu estou te falando? Tem mais. Peraí, rapaz. Não acabou ainda não. Essa data em que os judeus assumem como sendo a idade do mundo significa que o mundo foi criado há 5.000. Então, olha só, olha aí. Peraí, para tudo. Os judeus estão no ano de 5.000. Os judeus, tá, pessoal? Não é o calendário lunar, não, que ainda é mais ainda. O calendário lunar, nós estamos contando de 5.990. São da 2013. 2023 para 2030. 93. Então, faltando 7 anos para completar os 6.000 anos. Então, no calendário lunar, no calendário enoquiano. Nesse calendário hebraico, eles estão no ano de 5.783. 5.700, calendário judaico, eles estão no ano de 5.783. No nosso calendário Gregório de um Papa, nós estamos no ano de 2023. Em qual calendário você quer acreditar? No calendário de 2023, porque 2023 te tira totalmente do foco de 6.000. Te tira totalmente da ideia de 6.000 anos. Agora, 5.783 para 6.000 anos, faz as contas. Aí, o que os judeus falam? Eles explicam. Quando Adão foi para o paraíso, dentro do paraíso existe um tempo correndo, que não é igual ao nosso tempo. O tempo do paraíso corre muito mais devagar do que no nosso tempo. Ou seja, 1 hora no paraíso significa quase 10 anos aqui na Terra. Ou mais. Tá? 1 ano dentro do paraíso. Então Adão viveu. Aquele ano que Adão viveu no paraíso não foi contabilizado nesse ano em que os judeus afirmam a Terra ter 5.783 anos. Nesse calendário de 5.783 não bate com o ano zero da Igreja Romana do Padre Gregório, do nascimento do Messias, ou do Mashiach. Que o nome dele não é Jesus, todo mundo já sabe. Aliás, se você não sabe, está sabendo agora. E que essas igrejas evangélicas, tanto a igreja evangélica e católica, eles estão blasfemando o nome do Altíssimo.
Mas aí é uma questão de adoração. Vocês adoram se vocês quiserem. Vocês continuam no erro se vocês quiserem continuar, cara. Você não é obrigado a acreditar no que eu estou te falando, mas a mentira, ela precisa da verdade. A mentira, preste atenção, gente, ela precisa da verdade. E o pai da mentira, vocês sabem quem é, né? Precisa dizer que é o pai da mentira? Então, a mentira precisa da verdade. Então, uma coisa é você falar, outra coisa é você provar. Então, o padre Gregório foi a grande jogada, foi transformar esse lance de calendário. Porque hoje está todo mundo desligado. Está todo mundo... Nós estamos no ano 2023, vai vir 2024. Parabéns! Aí está com um montão de previsões aí para o ano de 2023. E vocês estão desconhecendo que nós estamos no ano de 5.783 no calendário judaico. Mais uma vez para vocês, ok? Tá certo aí? Essa é a data em que os judeus assumem como sendo a idade do mundo. Significa que o mundo foi criado há 5.783 anos. Explica Daniel Duque, cientista social dos judeus, diretor do Instituto Brasil-Israel. Isso aí é uma autoridade deles lá, que eles falam que estamos no ano 5.783. Aí eu vou perguntando pro Google, tá, gente? Eu tô perguntando. Olha aqui, ó. Por que os judeus estão no ano de 5.783? Desde que o calendário hebraico é mais de uma semana mais curto do que o calendário gregoriano, o calendário hebraico é mais de uma semana mais curto do que o calendário gregoriano. Segundo a tradição, originou-se com a criação bíblica do universo. Este feriado marcará o início do ano 5.783 para os judeus em todo o mundo. Ok? Vamos lá, vamos mais adiante que a gente já está terminando aqui esse vídeo aqui. O que significa o ano de 5.783? Essa é uma data em que os judeus assumem como segunda idade do mundo. Significa que o mundo foi criado há 5.783 anos. Explica Daniel Duque, cientista social judeu e diretor do Instituto Brasil de Israel. Essa é a capa do nosso vídeo e nós encerramos aqui. Dizendo o seguinte para vocês, olha só. Vamos dizer uma coisa para vocês importante que a gente vai terminar esse vídeo aqui agora. Você está no ano de 2023, certo? Para chegar a 2030, faltam 7 anos. 2030 é o ano em que a ONU estabelecerá o governo único. Os países sem fronteira. Então, existe uma agenda. Nós estamos cumprindo uma agenda. Agenda global. Só que vocês não percebem, mas estamos cumprindo essa agenda global. Tudo indica que os 6.000 anos descrito, desde a Torá, do livro da Bíblia, dos judeus, até o dos padres, provavelmente se completará entre o ano 2030 e 2042. 2030 e 2042. Então, nesses anos, até completar esses 6.000 anos, existe uma prerrogativa, uma ideia da volta do nosso Messias. E nós acreditamos que ele vai voltar, por quê? Porque os sinais da sua vinda se mostram cada vez. E é importante vocês saberem o nome da salvação. E o nome da salvação, todo mundo já sabe que não é Jesus. Não é Yeshua, não é Jeová. O nome da salvação se chama Yahushua. Não é o nome que a Igreja Católica fala e nem que as igrejas evangélicas falam. O nome é Yahushua, quer dizer Yahoo, Shua quer dizer salvação, e ele quer entrar na sua vida, e ele quer mudar a sua vida, e ele quer salvar a sua alma. Esse é o recado que nós temos aqui nessa manhã, que todos tenham um excelente dia, fiquem na paz de Yahushua, e hoje, às 19 horas, eu vou falar mais sobre essa agenda 2030, e vamos falar sobre a Torre de Babel. Por que a ONU está se movendo para tornar um governo único? E esse governo único, esse país sem fronteira, é da vontade do Pai? O Pai quer que todo mundo se una e faça um bloco só de país? O que vocês acham? Então hoje às 19 horas nós estaremos conversando com você aqui no nosso canal DRM. Você gostou do nosso vídeo? Gostou? Deixa o seu like e, se possível for, se inscreva nesse canal, que é importante para gerar engajamento, tá bom? Forte abraço, fiquem na paz de Yahushua e um bom dia. Tchau!